Amém, glória a Deus. Quero desde já convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre família. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu percebi algo muito interessante. Olhando lá no meu caderninho de mensagens, eu tenho certeza que todo pregador aqui tem um. Eu percebi que eu nunca ministrei sobre família inteiramente, né? A gente cita durante um sermão, mas um sermão completo falando sobre família será a primeira vez. Então, se tiver ruim, irmão, você dá glória a Deus aí por dó. Se tiver bom, você glorifica Jesus, mas em todo tempo você glorifica o nome dele, amém? Marcos capítulo 2, quem achou, diga amém. Eu vou ler na versão NVI, tá bom, varão? Se você quiser colocar aí, nova versão internacional, hoje eu vou usar essa versão. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E o texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Jesus estava onde? Ele estava onde? Então muitos se reuniram ali de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. E não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei que pensavam no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estava pensando, disse-lhes: por que pensai essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. E com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O que Deus vai fazer na sua casa em 2026, o que Deus vai fazer na sua família, será tão poderoso, será tão extraordinário, que vai exclamar da boca de outras pessoas: nunca vimos nada igual. Se você pode, feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E nesse momento nós iremos falar de um tema tão importante que é a família, Senhor. Eu peço nesse momento que o Teu Espírito Santo use a minha vida, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a Tua palavra, Senhor, alcance corações aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série de ministrações sobre conquistas. E hoje foi me dado a responsabilidade e a oportunidade de falar sobre conquista na área familiar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é evidente que a família é um projeto divino. Você pode repetir assim: a minha família é um projeto dos céus. O livro de Gênesis, ele começa exatamente com a formação de uma família. Quando você chega no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio. No capítulo 4 do mesmo livro, a Bíblia diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quando você vira a página e chega no Evangelho de Mateus, você percebe que o Evangelho de Mateus começa falando exatamente sobre uma família.
Quando você chega no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a Bíblia vai narrar o casamento de Jesus com a sua igreja, ou seja, a Bíblia está falando de uma família. Então perceba que durante toda a narrativa bíblica, nós encontramos Deus falando sobre família. Por quê? Porque família é um projeto dos céus. E dentre muitos textos que narram e falam sobre família, o texto que saltou ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, é o texto de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 começa com uma informação muito importante. A Bíblia diz que Jesus estava em casa. Se você ligasse para mim e perguntasse assim, Tom, aonde é que você está? E eu respondesse para você assim, então irmão, eu estou em uma casa, você automaticamente iria se questionar, em qual casa? Porque em uma casa traz a ideia de qualquer casa. Só que se você ler o texto bíblico, a Bíblia não diz que Jesus estava em uma casa. A Bíblia diz que Jesus estava em casa. Se você ligasse para mim e eu dissesse assim, eu estou em casa, você já iria entender que eu estou na minha casa. Então a primeira verdade que nós aprendemos quando olhamos para esse texto, é que não era uma casa qualquer. É que não era uma casa comum, até porque toda casa que Jesus está, deixa de ser uma casa qualquer. Toda casa que Jesus está, deixa de ser uma casa comum, porque quando Jesus está em casa, o ambiente muda, a rotina muda, a história muda, aquela casa deixa de ser apenas um endereço e se torna o ambiente da manifestação do reino de Deus. Então, se Jesus não estava em uma casa qualquer, a pergunta é, em qual casa ele estava? Porque nós sabemos que Jesus não tinha um endereço fixo. O próprio Cristo vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 58, as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus não tinha um endereço fixo. E se ele não tinha um endereço fixo, aonde é que ele estava? Durante todo o ministério de Jesus, que durou em torno de 3 anos e meio, Jesus passou boa parte do seu tempo exatamente nesse lugar. E que lugar era esse? A Bíblia vai dizer que era Cafarnaum. Você pode repetir? Cafarnaum. Até os 30 anos, Jesus não estava lá. Ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré, só que aos 30 anos, a Bíblia vai dizer que ele constrói a sua base ministerial em Cafarnaum. E a pergunta é, por que Cafarnaum? Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Ele poderia ter escolhido Jerusalém, que era onde estavam os templos religiosos, um lugar de visibilidade, de riquezas, de glamour, mas ele rejeita tudo isso e diz, eu escolho Cafarnaum. Porque Cafarnaum era cidade de pescadores, Cafarnaum era cidade de trabalhadores, Cafarnaum era cidade de gente simples, de gente real, e Jesus diz, o povão está lá, eu quero estar ali, porque aonde tem gente, Jesus quer estar. Então Cafarnaum era o centro da vida comum, e isso nos revela algo poderoso. Jesus não estabelece o seu ministério a partir de palácios ou de templos luxuosos, mas a partir de casas simples, disponíveis e abertas para abrigar a sua presença. E aqui eu já quero compartilhar a primeira e mais importante verdade nessa manhã. Se você deseja conquistar na vida familiar em 2026, tem alguém aqui que deseja isso? Meia dúzia de pessoas. Vou perguntar de novo, quem aqui deseja conquistar na área familiar? Deixa eu ver. Se você deseja conquistar na área familiar em 2026, a primeira coisa que você precisa fazer é levar Jesus para a sua casa.
Se você quer conquistar em 2026, Jesus precisa estar na sua casa. Não adianta ter estrutura se não tiver Jesus. Não adianta ter dinheiro se não tiver Jesus. Não adianta ter uma casa bonita, bem arrumada, bem ajustada, uma rotina tudo certinha, se não tiver Jesus. Porque se faltar Jesus, meu irmão, faltou tudo. Agora, por outro lado, pode não ter dinheiro, pode não ter estrutura, a casa pode até faltar uns rebocos na parede, mas se tiver Jesus, meu irmão, se tiver Jesus, você pode declarar como o salmista no Salmos 23, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu vou de novo, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, porque se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Será que você pode levantar as mãos e declarar, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo? Mais uma vez, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Você pode fazer melhor para a gente encerrar? Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Aleluia. Porque quando o dinheiro acaba, irmão, ele permanece. Quando a estrutura falha, ele sustenta. Quando você não tem mais forças, ele assume o controle. Por isso, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Agora a pergunta para nós nessa manhã é: será que Jesus está na sua casa? Se eu perguntasse aqui, irmãos, levanta a mão quem tem Jesus em casa. Em um ambiente de culto como esse, provavelmente todo mundo levantaria as mãos. Em um momento de culto, de euforia, eu tenho Jesus em casa, glória a Deus. Mas a pergunta é: se a gente pegasse uma câmera escondida e colocasse dentro da sua casa, dentro da minha casa, será que nós encontraríamos Jesus lá? Aí você pergunta: Tom, mas é possível ver Jesus através de uma câmera fisicamente? Não, mas é possível ver o que você conversa sentado à mesa, mas é possível ver o que você assiste na sua televisão, mas é possível ver o conteúdo que é acessado no nosso celular. Inclusive nos dias de hoje, tem pessoas que são ótimas no celular e péssimas no seu lar. O glória a Deus foi embora, irmãos. Seria possível ver se a nossa adoração está limitada a um ambiente de culto de quinta ou domingo, ou se durante a semana a gente encontra o tempo para dizer assim, ó, para tudo, desliga a televisão, para tudo, pega a Bíblia, vamos se reunir aqui, eu, você, o neném, vamos se reunir aqui, eu, você e os nossos filhos. Por quê? Porque o nosso culto vai começar agora, nós vamos ler a palavra, nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos exaltar o nome de Jesus. Será que isso acontece, irmãos? Ou será que o nosso culto só acontece de quinta e domingo? Não vai embora não, irmão, fica aí, você veio. Raramente eu prego sobre família aqui, hoje eu vou entregar tudo. Mas isso aqui é para mim também, irmãos. Porque se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, eu posso me tornar um poeta no púlpito e um coveiro dentro de casa. Eu preciso vigiar. Eu preciso tomar cuidado. Vocês já ouviram a história do menininho que queria morar na igreja? O menininho chegou para a mãe e disse: mamãe, a gente pode morar aqui na igreja? E a mãe disse: você está maluco, moleque? Você pirou, você bateu a cabeça? Você tomou café da manhã estragado? Morar aqui na igreja? Você está maluco? Por que morar aqui na igreja? É porque na igreja o meu pai não me bate. É porque na igreja o meu pai não grita palavrão. É porque aqui na igreja meu pai é tão bonzinho, ele trata todo mundo bem. A gente pode fazer a nossa casa aqui na igreja? Escute, o que disse eu sou cheio do Espírito Santo, não é o quanto eu falo em línguas na igreja, mas é como eu uso a minha língua dentro de casa. Fala ai pelo menos, irmãos. Vocês estão ficando tristes? Eu acho que eu vou pular essa parte aqui.
Deixa eu te contar uma história. Tinha uma mulher que era doida, irmãos, doida, maluca. Pensa numa mulher doida, completamente maluca. Ela era tão doida, tão maluca, que o marido saiu para comprar leite, 10 anos, e nunca mais voltou. Acho que ele não achou a marca do leite. Os filhos, quando essa mulher estava em casa, se trancava dentro do quarto. O cachorro, coitado, o cachorro não queria sair de dentro da casinha. Ela tinha um passarinho. Quando ela vacilou, o passarinho fugiu voando. O papagaio só não fez o mesmo porque ela cortou as asas do papagaio. Ele fugiu a pé. Eu vi ele descer na rua pulando, falando, você é louco, não compensa. Eu vi, irmãos. Só que essa mulher estava todo domingo no culto. Culto de oração, vigília, quase fazia vigília. Todo culto essa mulher estava. Na frente da casa dela tinha uma placa gigante, escrita assim, ó. Essa casa pertence ao Senhor Jesus. Menina do céu. Que isso? Só que o vizinho olhou e falou, eu não sou desse negócio de igreja, mas eu acho que isso aí não está muito certo não. Essa casa pertence ao Senhor Jesus? Né? Não pode ser não, cara. Tá errado esse negócio aí. Aí um dia ele ficou tão indignado, que ele comprou um spray e falou, não, eu vou dar um jeito nessa frase aí. Aí ele foi lá e colocou assim, ó. Essa casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula. Matar alugada pro diabo. Você tá... Por que eu faço essas coisas, Jesus? Depois você só lembra disso, né? Eu estou brincando, mas é sério, irmãos. Não adianta ter uma placa escrita, essa casa pertence ao Senhor Jesus, se não há evidências de Jesus morando lá. Nós precisamos entender, não é possível ver um pai em Deus, se eu não vejo Deus no meu pai. Deus não espera de nós perfeição. Deus não espera de nós uma vida perfeita, mas Ele espera de nós coerência. Ele espera de nós verdade. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sem máscaras, irmãos. De verdade. Mostrando que Jesus mora na nossa casa. Voltando para o texto, Marcos capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus estava onde? Jesus estava onde? E o versículo 2 revela o que ele estava fazendo nessa casa. O texto diz que ele estava anunciando, ensinando a palavra. Segunda verdade, se você deseja conquistar na área familiar em 2026, a sua casa, o seu lar, a sua família precisa ser uma escola. Um grande sábio diz que a família é a primeira ponte que liga um indivíduo à sociedade. A nossa casa, a nossa família é o primeiro lugar que nos ensina a viver em sociedade. É ali que você aprende a conversar, a ouvir, a falar, a ceder, a compartilhar, a dividir. É na sua casa. Quer ver só um exemplo? Quer ver que uma casa é uma escola? Que toda casa é uma escola? Quantos aqui tem pelo menos mais de 2 irmãos? Provavelmente você é ótimo de negócios. Pelo menos brigar você sabe. Isso é certeza. Agora quem é filho único, irmão? Coitado. Filho único não sabe o que é brigar para ter que assistir televisão. Eu fui criado numa casa com 3 irmãs. Eu queria ver futebol, minhas irmãs queriam ver novela. Era treta, irmão. Só que com o tempo, eu fui aprendendo a ouvir. Eu fui aprendendo a ceder. Eu fui aprendendo a compartilhar. Porque toda casa é uma escola. Toda família, seja ela funcional ou disfuncional, é um lugar de formação. Se você teve uma família funcional, você aprendeu o que fazer. Se você veio de uma família disfuncional,
Você aprendeu o que não fazer. Varão, só me dá um pouquinho de retorno aqui, se der, que eu não estou conseguindo me ouvir direito. Acho que eu já estou gritando aí na vida dos irmãos. Então, de qualquer forma, se você veio de uma família funcional ou disfuncional, você aprendeu. Em ambos os casos, você aprendeu. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: irmão, eu não falo eu te amo para o meu filho, porque lá na minha casa, eu nunca ouvi eu te amo. E aí você vai repetir padrões? E aí você vai repetir o erro? E aí você vai continuar vivendo no mesmo ciclo? Ou você vai se levantar e vai dizer: na minha casa será diferente? Escute, mais importante do que quem foram os seus pais, é quem são os pais dos seus filhos. Mais importante do que quem foram seus pais, é quem são os pais dos seus filhos. Eu ouvi uma frase, e eu fiz questão de anotar, que diz assim: os ouvidos dos nossos filhos podem estar fechados aos conselhos, mas os olhos sempre estarão abertos ao exemplo. E uma grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Sabe aquele velho ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Para os dias de hoje, já não serve mais. Porque os nossos filhos, eles são reflexos das nossas atitudes. Quando você vê uma criança gritando, chutando, falando palavrão, mordendo, aquela confusão, o problema não é a criança. Porque a criança só é um reflexo daquilo que ela aprendeu. E se eu não estou contente com aquilo que eu vejo, eu não tenho que trocar o espelho. O problema não é o espelho, o problema é a minha imagem. Se o reflexo que eu vejo não é bom, eu não troco o espelho, eu troco quem eu sou. Existe um texto chamado Desabafos Infantis. São orações feitas por crianças. Em uma dessas orações, uma criança escreveu assim: minha mãe não come brócolis, mas me obriga a comer. Meu pai não vai para a igreja, mas me obriga a ir. Papai do céu, me ajuda a crescer logo, porque quando eu crescer, eu nunca mais como brócolis e nunca mais piso em uma igreja. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho. Não é instrua a criança é no. Quem ensina o caminho apenas aponta, apenas indica. Agora quem ensina a criança no caminho, pega na mão e diz: filho, vamos junto, porque eu vou ser o seu exemplo, eu vou ser a sua referência, olha para mim, nós vamos caminhar juntos. Eu não sei quantos estão percebendo nos últimos anos a fúria do inferno em relação às nossas crianças. Uma série que se popularizou nos últimos dias é uma série da Netflix chamada Stranger Things. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. Se você não assistiu, eu vou resumir ela para você em 1 minuto. Você não vai nem precisar assistir. Qual que é a ideia dessa série? Tem um monstro maligno chamado Vecna, que ele quer dominar o mundo e quer começar tudo de novo. E sabe como ele faz isso? A partir da captura e dominação de crianças. E ele diz: se eu domino as crianças, eu domino a próxima geração. Essa série reflete exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Olha as leis que estão sendo criadas. Olha os livros que estão indo para as escolas falando de sexualidade, identidade de gênero. Vocês percebem isso, irmãos? Vocês estão percebendo os levantes que acontecem em relação às nossas crianças? Movimentos, ideologias. Olha os influenciadores, irmãos, dessa geração, que triste. Alguns anos atrás, influenciador era pai e mãe. Hoje é o Whindersson Nunes, que diz um cara que é não binário. Meu Deus, o que é isso?
Era homem, agora não é mais homem. E, meu Deus, bagunçou a cabeça do cara, o chifre. Agora é não binário e é o maior influenciador do Brasil. Como é que pode isso, irmão? Você dá risada, mas é sério. Olha o que está acontecendo, olha as referências das nossas crianças, mas eu quero declarar nessa manhã, no nome de Jesus, o inferno não tocará nos nossos filhos. Os nossos filhos não nasceram para ser escravos, eles nasceram para cumprir promessas, eles não nasceram para o inferno, eles nasceram para ter o nome escrito no livro da vida, eles não nasceram para a perdição, eles nasceram para a salvação, eles não nasceram para o fracasso, eles nasceram para o sucesso, eles não nasceram para ser escravos do diabo, mas para serem servos do Deus Altíssimo. Eu estou profetizando nessa manhã, os nossos filhos serão pregadores, profetas, missionários, cantores, doutores, engenheiros, advogados. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos serão extraordinários no reino, e ainda nesse ano de 2026, a sua família vai poder declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se for para Ele, pode aplaudir. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, eu sinto a presença dEle aqui, meu irmão. Seus filhos não serão perdidos para a droga. As drogas não dominarão o seu filho. Ele não é escravo do pecado. Ele não é escravo das drogas. Eu declaro em nome de Jesus libertação nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus libertação sobre os seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus restauração sobre a sua casa, sobre a sua família. Oriandarabassore cantarabassore andarabas. Aleluia. Terceiro, a Bíblia diz que essa casa onde Jesus estava tem um homem enfermo, um paralítico. Esse paralítico está sendo carregado por 4 homens. Nós podemos comparar esses homens com o pessoal do SAMU, são socorristas. Então pensa comigo, uma casa que tem enfermo, que tem socorristas, que lugar é esse, irmãos? Toda casa precisa ser um hospital. Toda casa precisa ter Jesus. Toda casa precisa ser uma escola. E toda casa precisa ser um hospital. Irmãos, o mundo de hoje está cruel. O mundo de hoje, ninguém tem dó de ninguém. Como diria o missionário Ed Rock e o evangelista Afroex, no mundo moderno as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam. Se você cantou, você é do Racionais, que eu sei, irmão. E é uma realidade. Vai na luz, horário de pico. Olha, percebe a atitude das pessoas. Se alguém tem coragem de olhar para o lado. Ninguém, irmãos. Se tem alguém ali com uma necessidade especial, que precisa de um cuidado maior, é atropelada. Porque ninguém tem empatia com ninguém. Ninguém tem misericórdia com ninguém. Aí você sai para trabalhar, irmãos, e você volta para casa como? Cheio de feridas. E a sua casa precisa ser um hospital. A sua casa precisa ser um lugar para curar essas feridas. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Ao invés da nossa casa ser um hospital, a nossa casa tem se tornado apenas uma extensão do campo de batalha, onde ao invés de receber cura, nós recebemos mais feridas, e as feridas mais profundas
são feitas pelas pessoas que nós mais amamos. Aleluia. Certa vez, eu trabalhei com um homem, um rapaz na empresa, que toda semana, sem exceção, ele fazia hora extra na empresa. E Deus já estava usando a vida do Thales aqui. Toda semana. Aí você pensa assim, nossa, esse homem devia ser um ótimo funcionário, né? Devia ser um funcionário exemplar, funcionário do mês. Não. Ele só fazia isso porque ele queria gastar mais tempo na empresa para não ter que chegar em casa e conversar com a mulher dele. Coloca aqui na tela para mim, varão. Provérbios capítulo 21, versículo 19, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu quero ler com os irmãos esse texto. Provérbios 21, 19. Olha o que a Bíblia diz. E se tem um homem que entende de mulher, é quem escreveu Provérbios, irmão. Olha o que ele diz, olha que forte. Melhor é viver no deserto, do que com uma mulher briguenta e amargurada. Eu estou falando para mulheres aqui que talvez tratam o cachorro melhor que o marido. O cachorro pula em cima da mulher, a mulher fala, ai que bonitinho, que fofinho, o amor da minha vida. E o marido, sai daqui seu cachorro, sarnento. Fala Deus, depois você apanha em casa, mano. Eu estou brincando aqui, segura aí. Mas tem homem também, segura aí, varão, agora é sua vez, hein. Tem mulher, irmãos, que casou com um príncipe montado num cavalo. Só que com o passar dos anos, o príncipe foi embora. E só sobrou o cavalo, irmãos. Fala Deus. Tem homem que quando vai conversar com a mulher, parece que está soltando fogo de artifício. Só fica tá. Cara, não tem paciência para ouvir a mulher, cara. Meu Deus. É uma ignorância, irmãos. Você vê lá o casal bonitinho no mercado fazendo compra, coisa mais fofa, dá vontade de colocar no bolso. Só que aí você corta a cena, dá um zoom. Tá a mulher falando assim pro marido, amor, vamos levar remédio para matar rato? Você vai levar remédio para matar rato? Aí o homem, não, vou trazer os ratos para comer aqui. Uma ignorância, irmãos. Não tem mais paciência. Aí a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a língua tem o poder de gerar vida ou morte. Ou seja, não existe neutralidade nas suas palavras. O que sai da sua boca, ou vai gerar vida, ou vai gerar morte. A nossa casa precisa ser um hospital, irmãos. As nossas palavras precisam trazer cura. As nossas palavras precisam trazer vida. Ao invés de reclamar, murmurar ou agir na ignorância, nós devemos profetizar, abençoar, declarar palavras de bênção sobre os nossos filhos, palavras de bênção sobre as nossas esposas, e as esposas, palavras de bênção sobre os maridos. Talvez eu esteja pregando para mulheres que são solteiras, irmã. Você pode se levantar na sua casa também e dizer, essa casa pertence verdadeiramente ao Senhor Jesus. Provérbios 16, 24, a Bíblia diz, as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma, e trazem cura para os nossos ossos. A nossa casa precisa ser um hospital, amém, irmãos? Mas também precisa ser um refúgio. Você sabe por que a casa de Marcos capítulo 2 estava lotada? Alguém sabe? Sim ou não? Eu achei isso aqui lá no livro de Inventares. Na sua Bíblia não tem, só na minha. Inventares de Salomão, Heresiastes, capítulo 2. Vai dizer assim, ó, olha o que está escrito.
E a casa de Pedro tinha 12 quartos, todos com ar-condicionado. 4 garagens lotadas de camelo, e todos camelo elétrico, tá? Tinha piscina e jacuzzi. Cama king size, que quando um se mexe, o outro... Ah, vocês são bons. Sim, aplauda Jesus pela vida de vocês, meu Deus. Até esqueci o que eu estava falando. Ai, meu Deus. A Bíblia diz isso, sim ou não? O irmão falou que sim. O irmão ali falou que sim. Tô brincando, falou não. Só para quebrar o gelo, irmão. Calma aí. Não fala não, irmão. E por que ela estava lotada então? É simples. Porque Jesus estava lá. E aonde tem Jesus, tem refúgio. Aonde tem Jesus, tem paz. O mundo lá fora pode estar se acabando. O mundo lá fora pode estar desabando. Mas dentro da minha casa não. Porque dentro da minha casa tem Jesus. Eu declaro nessa manhã, todo espírito de confusão vai embora da sua casa agora. Todo pensamento de divórcio, de separação, de rompimento, cai por terra em nome de Jesus. A história da sua família não terminará em fracasso. A história da sua família não terminará em derrota. A sua casa será um lugar de abrigo. A sua casa será um lugar de paz. A sua casa será um lugar de alegria e felicidade. Quem crê, celebra. Quem crê, adora. Quem crê, recebe essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Pega um pouco de água para mim aqui. Aleluia. Para caminharmos para o final, o texto de Marcos capítulo 2 diz que aquela casa tinha Jesus, mas também tinha fé, tinha cura, tinha palavra, tinha milagre, tinha perdão, tinha salvação, tinha Bíblia. Um lugar aonde tem Jesus, vocês vão concluir. Tem Jesus, tem Bíblia, tem cura, tem fé, tem palavra. Eu estou falando de que lugar, irmãos? Sua casa. Mas também eu estou falando de uma igreja. Aí tem irmãos que estão ligados. Toda casa, irmãos, para a gente encerrar, precisa ter Jesus. Precisa ser uma escola. Precisa ser um hospital e refúgio. E precisa ser uma igreja. Você pode dizer assim: a minha casa é uma igreja. Famílias curadas, igrejas curadas. Famílias restauradas, igrejas restauradas. Famílias fortes, igrejas fortes. Sempre assim, e nunca o inverso. Porque o nosso ministério, irmãos, não começa aqui na igreja. O nosso ministério começa na nossa casa. No seminário de teologia que eu fiz, muitos seminaristas diziam que Noé foi um fracasso como pregador. Sabe por quê? Ele pregou 120 anos sobre arrependimento. Ninguém se arrependeu. Só que eu penso exatamente o contrário. Quando a arca se fechou, as portas da arca se fecharam, 8 pessoas foram salvas. Sabe quem foi? Toda a família de Noé. Noé pode não ter ganhado a cidade, mas não perdeu a sua casa. Do que adianta, irmão, você ganhar a cidade inteira e perder a sua casa?
O texto diz que aqueles 4 amigos estavam carregando o paralítico em uma maca. Eles sobem no telhado, o telhado quebra, eles descem o paralítico. Agora ouça isso: telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que é que você precisa quebrar hoje para salvar a sua casa? O que é que você precisa quebrar hoje para salvar a sua família? Será que é o orgulho, irmãos? Será que é a prepotência, a arrogância? Será que você precisa quebrar a ganância, colocar o pé no freio, parar de trabalhar um pouco e ter tempo com a sua casa, com a sua família? O que você está disposto a quebrar hoje? Quando chegar no fim da vida, irmãos, não vai importar o carro que nós dirigimos, não vai importar a casa que adquirimos, não vai importar o patrimônio que nós construímos. Tudo isso é bom, é maravilhoso, importante e necessário, mas no fim da vida, só vai importar uma coisa: as experiências que você viveu com as pessoas que você ama. Você nunca vai ver uma pessoa num leito de morte, na UTI, dizendo assim: doutor, pelo amor de Deus, eu preciso viver mais 2 ou 3 dias de vida porque eu preciso trocar de carro. Doutor, pelo amor de Deus, eu preciso viver mais 2 ou 3 dias porque eu fiz um investimento lá na B3 e eu quero receber meu dividendo. Você nunca vai ver isso, irmãos. Mas você vai ver pessoas dizendo: doutor, me ajude a ter mais 2 ou 3 dias de vida, porque eu preciso passar mais um tempo com a minha família. Doutor, me dê mais 2 ou 3 dias de vida, porque eu preciso abraçar aquela pessoa que eu amo. Doutor, me dê 2 ou 3 dias de vida, porque eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Escute, a sua riqueza não está nas coisas que você possui, está nas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Vou repetir: as riquezas não estão nas coisas que você possui, está nas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Fique de pé no seu lugar.